Agora chegou a parte mais importante, referente à atualização que a gente está implementando no sistema. Então vamos dar início à construção da classe responsável pelo cálculo das horas diferenciadas. Então aqui eu já vou criar uma nova classe, vou estar colocando aqui como calcula a hora, o nome dela. E vou inicializar duas variáveis. Então essas são as duas variáveis que a gente vai estar utilizando lá na nossa janela aqui de hora diferenciada. E mais abaixo eu vou estar colando o método responsável por dar início ao cálculo das horas. Então nesse método a gente vai utilizar alguns parâmetros, que são esses aqui que a gente vai estar buscando lá da nossa janela. Concluída a construção dessa classe que é responsável pelo cálculo, agora sim a gente pode dar início ou melhor, dar continuidade no código aqui da janela de hora diferenciada. Então aqui eu vou estar colando mais alguns métodos para a gente estar chamando essa classe aqui que a gente acabou de construir. Então aqui nesse campo hora eu vou criar um evento para ele. Vou criar o mesmo evento que a gente criou, os campos ali de 15 minutos, de uma hora. Então assim que a gente for digitando qualquer coisa, ele já vai estar realizando o cálculo. Vou ter que criar esse método mais abaixo. Eu já vou colar ele aqui. Eu vou ter que inicializar também essas variáveis aqui lá no começo da classe. Vou copiar o nome dessa variável. Vamos renomear esse campo. E agora por último, a gente vai criar um outro evento para essa parte aqui dos minutos.
Essa mensagem de falha 1, falha 2 são esses labels que estão aqui na cor vermelha. Então vou até mostrar aqui o nome das variáveis para não surgir possíveis dúvidas referente a isso. Agora sim dá para a gente fazer alguns testes. Vou cancelar Shift F6. Então, vamos colocar um valor de 15 minutos aqui por exemplo, R$15. Ele já joga automaticamente aqui, converte para valor da hora. Se eu colocar, vou colocar aqui um outro aqui de 30 minutos, R$20 e 45, R$30. Vou colocar 25, melhor para a gente estar testando. Então vou testar aqui um valor aqui de 14 minutos. Então 14 minutos em 14 minutos era para ele dar um resultado aqui, só que como a gente deixou os demais campos com valor zero, ele não vai estar realizando o cálculo. Então para isso eu vou pegar um valor simbólico aqui, de 33, e vou jogar nos demais campos só para a gente fazer o teste. Então eu programei essa janela aqui de modo que não seja possível realizar o cálculo com todos os campos com valor zero. Então tem que estar sempre o número acima de zero para que ele consiga estar realizando o cálculo. Então aqui eu dou um Enter, ele já traz o resultado. Então se eu colocar aqui 15 minutos, ele traz o valor completo. Ou seja, ele está pegando de 15 minutos para baixo, valor de R$60 a hora. Aí de 15 minutos até 30 minutos, ele vai fazer uma média de qual que é o valor da hora entre esse intervalo aqui. Então se eu colocar aqui 16 minutos, ele vai dar, vai jogar mais 33 centavos. Se eu jogar 17 minutos, ele vai jogar mais alguns centavos, que é a média da hora entre esse intervalo de tempo. Aqui entre 30 e 45 ele faz a mesma coisa. Então eu vou colocar aqui 31 minutos, então 30 minutos, ele traz o valor de R$20. E se eu colocar 44 minutos, ele vai trazer o valor de R$24, que é o valor mais próximo de 45. Eu acho que deu para entender mais ou menos como que funciona esse processo de cálculo. Então aqui se eu colocar, por exemplo, 4 horas, vou colocar 0 minuto aqui, vou colocar 4 horas para a gente testar, ele vai dar R$132. Se eu colocar 4 horas 1 minuto, ele vai estar somando com base na média. Então lembrando, se ele está aumentando, se eu colocar aqui, por exemplo, aqui está 132 e eu chegar a colocar aqui 110, por exemplo, para uma permanência de 5 horas, ele vai estar reduzindo de acordo com essa média, entre esse intervalo de 4 a 5 horas. Então vamos colocar, por exemplo, aqui entre 5 e 10, vamos colocar 100. E para 10 horas, vou colocar 200. Então ele faz a mesma coisa, ele pega um intervalo entre 5 e 10 horas e vai fazer a média, qual que é o valor da hora entre esses intervalos. Então se eu colocar 5 horas aqui, por exemplo, ele vai dar o valor de R$100. Aí 6 horas, vamos inserir aqui 6 horas, ele vai dar R$120. Ou seja, o valor da hora entre esse intervalo é de R$20. Se eu colocar 300 aqui, ele vai aumentar um pouco o valor dessa hora. Então, deixa eu dar um Enter aqui para ver. Acho que ele vai para... ele muda de 30. Na verdade, ele não muda de 30. Ele vai estar subindo R$40 a cada intervalo de horas. Ou seja, vai dar R$40 6 horas. Se eu colocar 7 horas, ele sobe mais R$40. Colocar 8 horas,
sobe mais 40. Se eu colocar 9, sobe mais 40. E se eu arredondar para 10, ele chega aos R$300, ou seja, 10 horas, que conforme está aqui que é R$300, ele arredondou para 40. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 9 horas, vamos colocar aqui 9 horas, que é 260, se eu colocar 30 minutos, ele vai ter que dar 290. Não, 60, metade de 40, 20, é isso mesmo, vai dar 280 vezes de 290. E acima de 10 horas, ele vai fazer o cálculo sempre baseado nessa última configuração, que vai ser de R$30 a hora. Então, se é R$30 a hora, eu coloquei 10 horas e 30 minutos, ele vai dar R$315, ou seja, 10 horas são 300 e 30 minutos equivale a R$15, ou seja, R$315. Se eu colocar 11 horas, ele vai dar sempre, calcular sempre nesse valor. Então, 15 horas a mesma coisa e assim sucessivamente. Então, se eu quiser colocar um valor da hora a partir, por exemplo, das 2 horas, eu quero colocar que seja R$10 a hora, então é só eu copiar esse valor, dou um Ctrl C, dou Ctrl V nos demais campos aqui, e a partir daí, a partir das 2 horas, ele vai estar sempre o mesmo valor. Então essa é a lógica que eu criei aqui para o cálculo de hora diferenciada. Então, como o vídeo já ultrapassou os 10 minutos, eu vou finalizar ele por aqui. Aí no próximo a gente continua com